Bem-vindos, bem-vindas a esse workshop. Hoje temos a Luana Araújo, também conhecida como a Nana, né? Conhecida desde o primeiro encontro global, ela esteve em todos e estará mais nesse aqui, também presencialmente, lá em São Paulo conosco, nos dias 28 e 29 de setembro, está chegando, então, o quarto encontro global de um curso em milagres aqui no Brasil. E hoje vamos conhecer um pouco mais da Luana, da Nana, ela vai nos contar um pouco mais aqui dela. Estou apresentando aqui Luana Araújo, é consultora socioemocional, pedagoga, autora do livro Além da Lousa, professora do curso A Verdade Presencial na Coexiste, estudante de um curso em Milagres desde 2016. Em seus estudos na Coexiste sobre um curso em Milagres, aprendeu a levar a aplicabilidade do curso para a sala de aula com seus alunos. E hoje trabalha com formação de professores, palestras com famílias, levando toda a amorosidade aprendida neste caminhar. Com vocês, a Luana, nossa Nana, bem-vinda. Que gostoso, gente. É muito gostoso ficar aqui olhando para vocês, né? Parece dar vontade de ficar assim uns 10 minutos só olhando. Já parece que o coração já se enche. Eu estou muito feliz, principalmente aqui. Oi, bebê, que chegou, o Zig, a Delita, o Edson. E são pessoas que, enfim, fazem muito parte desse caminho todo. Que a proposta de hoje, então aqui desse primeiro workshop é contar como que eu conheci um curso em milagres, como que eu cheguei nesse caminho, seu lindo. E então eu falo que nossa história tem pessoas que fazem parte delas, então é muito bom ver vocês aqui, que vocês fazem parte dessa história muito. Então tá, né? Então vamos começar do começo. Eu vejo muitas pessoas que chegam no caminho de um curso em milagres já buscando nessa vertente da espiritualidade mesmo. E quando eu falo da espiritualidade mesmo, eu tô falando dos Paranauê, né? Que a gente brinca. Então, mais numa linha mais esotérica, de até mesmo de terapias e tal. Eu não vim muito por esse caminho, né? Eu praticamente nasci dentro da igreja católica. Minha mãe dava aula para crianças dentro da igreja católica e eu sempre, então, desde muito cedo eu tinha essa vontade de ter contato com Deus. Então, todas as minhas questões ali sempre tiveram essa questão de estar muito perto de Deus e ter essa busca muito intensa, né? Então, fiquei bastante tempo na igreja católica, depois eu fui para a igreja evangélica, e em tudo isso com muito engajamento, com muito entusiasmo, com muita vontade, né? Então, desenvolvi projetos, dentro da igreja evangélica, comecei a ter contato com as crianças, né? Então, apesar de ter muito fortemente a questão da música na igreja para mim, que é uma ferramenta muito gostosa de aprender também. Tá bom, Ana. É, eu sempre tive muito essa questão também com as crianças, a partir do momento que eu descobri isso, que foi na igreja evangélica, eu falo que eu sou muito grata. Foi quando eu decidi, ao invés de fazer rádio e TV na faculdade, que era o que eu faria, eu fui fazer pedagogia, por conta disso. E foi muito gostoso eu aprender tudo que eu aprendi nessa intenção de trazer as crianças mais perto de Deus, né? Trazer as crianças para um lugar mais consciente da presença de Deus. E aí, segui a minha carreira aí de pedagoga, enfim, e muito ligada também às coisas das artes. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a Adelita, que está ali, de câmera fechada, provavelmente porque ela deve estar em percurso, que ela, se eu não me engano, ela está indo viajar, não lembro se é hoje ou amanhã, mas ok. E aí eu conheci a Adelita nessa vida de teatro. E ela é atriz, né? E a gente se aproximou bastante e tivemos um dia e tivemos um espetáculo juntas. Então a gente fez um espetáculo infantil, a gente produziu esse espetáculo juntas e a gente trabalhava muito próximas. E um dia, aí ela sempre me mandava algumas coisas, né? O Ponopono, ela sempre estava sempre me mandando alguns vídeos, algumas coisas.
Algumas eu via e falava, ah, isso não combina muito comigo. Outras eu via e falava, ah, legal, isso aqui é legal. E um dia ela falou assim, vamos ali numa reunião comigo? Eu vou numa reunião, você quer que eu te deixe no metrô ou você quer ir comigo? Eu falei assim, ah, eu vou lá com você, vou ver o que que é. Chegou lá, era uma reunião sobre um curso em milagres. No apartamento do Arthur, lembra do Arthur, Fê? Era uma reunião onde a Marcela Leal e o Edson, que está aqui, estavam conduzindo a reunião. E aí, gente, lembrando do fato que eu era católica, depois evangélica, né? Então, e dedicada, muito estudiosa. Então, eu era aquela que comia a Bíblia com farofa, de saber versículo de cor, capítulo, versículo, endereço, tudo certinho. Mas de buscar uma compreensão mais profunda disso sempre. E aí, quando eu cheguei nessa reunião, eles começaram a falar umas coisas que eu falei assim, pera, calma. Aí toda hora eu falava, pera, calma, calma. Eu assim, mas a Bíblia fala isso, como que vocês estão falando isso? Mas Deus fala que é assim, como que vocês estão falando que é assado? Tá, peraí, isso que vocês estão falando sim, isso, né? E aí eu gerei um rebuliço ali no primeiro dia, a Fê rachando o bico ali. Um certo rebuliço na reunião, no primeiro dia que eu fui, porque eu fiz muitas perguntas. Eu fiquei tipo assim, não, do que é que vocês estão falando? E aí, estamos falando os ensinamentos que esse livro traz. Eu lembro que teve uma coisa nessa reunião que me marcou muito, que foi uma fala do Arthur, inclusive, que ele falou alguma coisa assim, ah, eu estava com uma pessoa no meu apartamento e eu nunca tranco a porta do meu apartamento. Ele falou assim, nunca tranco, sempre fica destrancado. E aí essa pessoa achou um absurdo que eu não trancava a porta do apartamento. Aí eu fui lá e tranquei. Vai que a crença dele tinha um efeito. Aí eu falei, pera, gente. Eu nunca esqueci isso, né? Parece uma coisa corriqueira, boba, mas eu não esqueci. Eu falei, calma, crença? Como assim? Nunca tinha ouvido falar de sistema de crença, nada disso, gente. Aquilo me despertou. Então, a partir daquele dia, eu comecei, junto com a Delita, que começou a me levar também, comecei a ir com ela nesses encontros. Inclusive, esse era um dos últimos encontros do Edson junto com a Marcela, né? Porque a Marcela foi abrir a escola dela e o Edson seguiu com as reuniões lá nos espaços da Sônia Vatan. Foi onde eu também conheci a Caterine, onde tivemos o grupo de estudos, né? O José, a gente se encontrou nesses grupos também, né, José? Eu acho que sim, né? E aí, então, eu comecei a participar muito desses grupos, né? E muito numa descoberta mesmo era algo muito novo para mim, era uma linguagem muito nova, mas ali tinha uma coisa que sempre foi muito meu foco, que era o quê? Esse contato com Deus, essa proximidade com Deus, né? Então, foi quase que um pedido, porque a igreja que eu estava, a gente tinha um perfil muito estudioso, né? Não era só ali os cultos, né? A gente realmente tinha uma escola que estudava os livros da Bíblia, enfim. E eu tenho essa coisa, sou meio cabeçuda, digamos assim, né? Eu gosto de estudar. Então, quando veio esse conteúdo totalmente novo, mas falando de um lugar que para mim era conhecido, que era essa proximidade com Deus, isso foi muito gostoso e quase como um atendimento de um pedido mesmo, né? Eu quero mais, porque eu sempre queria mais. E aí o curso em Milagres veio esse mais, né? E nesse meio tempo, olha lá, o computador está voltando. Vamos ver se deu certo. Aí eu vou para lá para ficar melhor. Pronto. Estamos aqui de volta. Aí. Sim, E aí também, né, nesses vídeos que a Adelita sempre me mandava, um dia ela me mandou um programa chamado A Verdade Está no Ar, que é um programa que tem no YouTube. Inclusive tem 531 edições desse programa no YouTube. São palestras de Cauim Anin, da Coexiste, sobre todos os temas possíveis e imagináveis relacionando esse tema da espiritualidade. E aí eu assisti aquele vídeo e eu falei, era ao vivo, e aí eu falei, nossa, isso faz sentido, faz sentido. Até que eu descobri que a Fernanda, que também estava nesse grupo com a gente,
ela era tutora na Coexiste, né? E tanto a Marcela quanto o Edson já tinham sido alunos da Coexiste, estavam, né? O Arthur, que eu comentei que também já tinha sido aluno da Coexiste, eu falei, pera. Se todas essas pessoas que estão ensinando essas coisas tão legais, né, desse livro tão incrível, tem uma didática tão legal, da onde que elas estão vindo, né? Deixa eu ver de onde veio. E foi num dia, inclusive a Coexiste ficava na Lapa e eu morava, não sei quem conhece São Paulo aqui, eu morava na zona leste de São Paulo, era bem longe. Esses programas aconteciam às 9 da noite e depois mudou, começou até a ser um horário mais cedo, mas eu acordava às 4h30 da manhã para ir trabalhar no dia seguinte, gente. Era meio, para mim era um pouco difícil essa ideia de voltar da Lapa tão tarde. E aí eu comecei a acompanhar pela internet ali, a Coexiste, né? Continuei, então, participando dos grupos do Edson, me tornei aluna da Marcela, mas continuei ali também acompanhando. Eu queria tudo, eu queria entender o que era tudo isso. Até que um dia, 12 de outubro de 2017, aquelas que guarda datas, né? Eu sei porque era feriado. E por ser feriado na quinta-feira, eu não trabalhava na sexta. Olha que bela oportunidade. Mandei uma mensagem para Fernanda e falei, Fernanda, acho que eu tô querendo ir lá nessa Coexiste aí, saber o que que é isso. E aí a Fê prontamente me mandou um link e falou assim, ó, faz aqui a inscrição, eu vou junto com você, eu te pego no metrô, eu te dou carona, a gente volta e tal. Então, assim, ó, prontamente ela ali foi, inclusive, foi junto comigo nesse programa. E tudo aquilo que já estava sendo remexido pelo que eu estava aprendendo de O Curso em Milagres, a hora que eu tive contato diretamente, né, com o Cauã, com o pessoal da Coexiste ali, fez assim, ó, pum, né, porque eu fiz umas perguntas, o José Otávio esses dias me mandou mensagem que ele assistiu esse programa, e ele falou, você fez umas perguntas, né, umas colocações que eu falei, gente, de onde veio isso, né? E aí, depois do primeiro dia que eu fui na Coexiste, nunca mais eu saí de lá. Estou aqui até hoje. Por quê? Eu sempre tive essa questão de ter muitas perguntas, né? Vocês repararam. Então, tanto lá na igreja, eu fui para a escola estudar, não conseguia ficar somente ali no culto. Nossa, qual avena foi esse? Eu te mando o link, ô Thaís, eu te mando. E tanto em todos os lugares que eu passei, né? Como o primeiro dia que a Adelita muito sabiamente me levou lá no grupo, e eu tive esse primeiro contato, então sempre com muitas perguntas. Mas às vezes chegava um momento, e acho que isso que me fez não permanecer na igreja, é que às vezes algumas respostas eram assim, ó, isso é mistério. Isso é um mistério de Deus. Eu falava, mas peraí, como assim quem me fez vai fazer mistério sobre mim, né? Como assim? Não tinha muita lógica. Então chegava um momento que eu estudava muito, só que aquele assunto esgotava, aquela vertente esgotava. E eu brinco que na Coexiste eu estou fazendo pergunta até hoje e elas estão sendo respondidas e sempre tem o que aprender mais, né? Para se aproximar de Deus. Mas eu acho que a grande. E aí, isso tudo assim, eu contei, né, sem muitos detalhes, né, apesar de não parecer. Por quê? Eu acho que a grande virada de chave foi quando eu comecei a trazer isso para aplicabilidade. Isso deixou de ser algo cabeçudo, intelectual, deixou de ser um assunto de estudo para eu começar a aplicar isso na minha vida. E, E aconteceu muito nos meus relacionamentos, mas eu acho que onde eu vi primeiro isso acontecendo foi na minha sala de aula. Eu sempre, né, então, desde 2010 eu sou formada e estou na sala de aula desde 2008, dando aula para criança de todas as faixas etárias. E chegou um dia que eu percebi que o clima da minha aula mudou. Não só isso, algumas colegas começaram a comentar, falaram assim, nossa, sua aula tá mais tranquila, né? Você grita menos, porque eu era um pouco gritona. A cara da Jennifer foi ótima.
Não, gente, professor acha que vai ganhar no grito às vezes, né? E não é bem assim que funciona. Mas eu demorei um pouquinho para aprender. E aí, eu comecei, na verdade, a ver que eu estava desenvolvendo um real interesse por aqueles serzinhos que estavam na minha frente. E eu fico emocionada porque quando eu falo, parece que passa todos eles assim na minha mente, gente. São 14, quase 15 anos em sala de aula, passou muita gente, né, na minha frente. E aí, quando eu falo deles, os rostinhos vão surgindo todos aqui. E eu comecei a ter um verdadeiro interesse, né? Não só um interesse que aquela criança aprendesse a matéria que eu estava ensinando. Não, eu queria que aquela criança saísse da minha sala mais feliz do que ela entrou. E isso não era algo teórico, assim, né? Não tem um exercício lá no curso em Milagres que diz que o seu aluno saia da sua sala mais feliz que entrou, né? Mas ele é uma decorrência de quando você vai trazendo isso de verdade para você. Até, eu não lembro se você estava, Mica, nessa reunião, ou se era a Jennifer, ou se estava só eu e o Marco Soja. Quando eu fui participar do encontro, onde a gente ia ter um momento para as crianças, né, no encontro global do Curso em Milagres, ele quis conversar comigo, entender melhor sobre o meu trabalho. E ele perguntou, mas você dá aula de USEM na escola? Né? Ele ficou meio confuso. E eu falei assim, não, eu não dou aula de USEM na escola, mas o USEM, ele está em mim. Não tem como ele não ir junto, né? E isso, para mim, foi a grande virada, porque eu percebi que a minha aula estava alegre, em que eu tinha um amor absolutamente incondicional por todas as crianças, independente do que acontecia. E aí eu tenho mil e uma histórias para contar de causos, né, de crianças que eu tive a oportunidade de ajudar e aprender muito com elas, a lidar com questões muito sérias, inclusive, bem sérias. E mas não quero falar disso agora. É mais para saber que isso realmente foi uma ferramenta muito forte para mim e muito bem assessorada, muito bem apoiada, né? Porque no curso A Verdade Presencial a gente tem muito esse acompanhamento, né? Então, quando você é aluno lá na primeira fase do curso, você tem um tutor, você tem um professor que vai te ajudar no exercício do curso em Milagres, como que eu trago isso para o meu dia? O tema da aula, como que eu trago isso? Como que eu aplico isso de verdade? Então, aquela história de ser teórico cai por terra, porque ou vai, né? Se você realmente quer, isso acontece. E aí eu percebi, e aí nesse meio tempo eu fui chamada para dar aula de educação socioemocional. Então, só um contexto para quem está assistindo esse workshop e não sabe do que se trata, né? É uma disciplina onde a gente faz uma alfabetização emocional. Então, a gente ensina a criança a reconhecer as suas emoções e o que fazer com elas, né? Então, se eu tô bravo, o que que eu tô sentindo? Eu tô chateado, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com medo. Por que que eu tô desconfortável? E a gente ajuda a criança a localizar, a nomear essa emoção. E aí, a partir disso, tá bom. Então, o que que você pode fazer com isso agora? Como que a gente pode resolver para que você se sinta melhor? Então, são estratégias e é uma didática para ensinar isso. Isso só foi possível porque eu estava com a mente aberta e com esse desejo, ok? Senão, eu jamais teria vindo parar nessa disciplina. E aí, dando aula dessa disciplina, eu estava numa escola bem grande, com 1.000 alunos, 2 prédios, cheguei a dar 47 aulas semanais. Quem já foi professora sabe que isso é bem doido, de chegar a dar 12 aulas por dia, né? Então, era uma rotina bem intensa, mas era muito leve. Eu chegava em casa, assim, no 220, porque essa troca e esse crescimento que as crianças tinham, essa maturidade que eles iam adquirindo, né? Com isso, era surreal. E eu percebi que o meu nível de medo baixou demais em relação ao meu trabalho. E, né, quem me conhece sabe que o meu trabalho é o que eu mais
foco, assim, eu gosto muito, então eu me empenho bastante em fazer um bom trabalho. Só que eu perdi, graças, né, a Deus e aos estudos e a abertura na mente, eu perdi muito do medo que eu tinha em relação à minha profissão. E aí eu realmente me dediquei a isso de uma maneira muito gostosa e muito alegre. E isso trouxe frutos que foi o método, né? Eu dava aula de um método específico e esse método me contratou, então. E eu falo que isso casou muito com o desejo de que eu vi que dava certo. Eu vi que dá para ter uma sala de aula feliz, dá para amar esses alunos, dá para ensiná-los a ser amorosos, dá para lembrá-los que eles já são assim, né? Inclusive o tema do nosso encontro. Eu ficava ensinando ali o tempo todo aquilo que eu queria aprender, e isso me fortaleceu demais, demais. E hoje eu trabalho de um outro lado, e eu sempre tinha um desejo assim, eu preciso contar para os professores que isso é possível. Eu cheguei num nível de trabalho com as crianças muito legal. E eu queria contar para as professoras que dá para fazer isso, que dá para trabalhar sem sofrer, que dá para trabalhar na amorosidade, né? Mesmo tendo que dar conta dos conteúdos, dos livros, das coisas. E isso aconteceu, né? Hoje eu cuido de 22 escolas, então eu cuido aí tanto de dar um apoio para os alunos, eu palestro para os pais e para as famílias, fico muito em contato com a direção e coordenação da escola e muito próxima dos professores, que é hoje o meu, né, meu coraçãozinho, assim, de conseguir transmitir essa sensação de tudo que o curso em Milagres traz. Então, não é que eu estudo o curso em Milagres lá na minha profissão, mas eu levo toda essa maturidade existencial, digamos assim, que a gente vai adquirindo durante os estudos do curso em Milagres, para que essas pessoas consigam se reconectar com elas mesmas e assim entregar amor para os seus alunos também, né? Então, isso para mim foi muito crucial, foi uma virada de chave muito grande, que dá para fazer isso em qualquer profissão. Eu acho que se da minha história eu posso trazer alguma coisa aqui para vocês, é que dá para fazer isso em qualquer lugar, desde que isso esteja de verdade em você, né? Então, teve a fase de ser cabeçudo aqui, de ser um estudo, uma teoria, de ser um assunto, e teve a fase de reconhecer o amor que eu posso entregar. Reconhecer que eu posso ser uma demonstração do que o curso nos ensina, né? E eu sou muito grata, eu fico olhando aqui o rostinho das pessoas, né? A Fê participou disso, quantas vezes aconteceram mil e uma coisas na minha vida. Antes de eu entrar no curso, eu ligava para ela e falava, ai, meu Deus, cortaram minha luz, porque eu tinha ciência, lembra desse dia? Cortaram minha luz, porque não sei o quê. Mas qual o seu exercício de hoje? Eles cortaram minha luz, que tem a ver com exercício. Qual o seu exercício de hoje? E no fim, né, aquilo ia acalmando meu coração. E, e eu sou muito grata, assim, pela Adelita de ter me apresentado esse caminho. O bebê teve é aquela peça infantil de teatro que eu falei, né, que a gente fez. O Renato Zig era um dos atores, e aí veio junto aqui para um curso em Milagres com a gente, e hoje é aluno da Coexiste também. A Adelita também super, super engajada nesse caminho, né? Aluna do Voz do Ser também, muito buscando esse lugar de entregar amor para as pessoas através da comunicação. E o Edson continua até hoje super dedicado. Então, são pessoas que foram fundamentais nesse caminho. E o bebê é o Renato Zig, tá, gente? Eu não consigo chamar ele de outro jeito. E, sou muito grata por todas essas pessoas, mas também sou muito grata, extremamente grata pelo curso A Verdade Presencial, que eu acho que foi essa virada. Foi onde eu consegui colocar tudo em prática. Foi onde eu consegui ver que os equívocos que tinham na minha mente não precisam interferir naquilo que eu sinto pelas pessoas.
E eu sou extremamente grata a Cauã, eles sabem disso, e onde eu vou, eu levo eles comigo. Então, todas as palestras que eu dou nas escolas, dos professores, tem sempre lá uma frase deles que me ajuda a lembrar esse lugar da mente, porque é um caminho de uma dedicação, né? Eles têm uma devoção, e a gente fica assistindo a devoção e a dedicação deles, e a gente fala, poxa, eu posso também, eu também consigo. Aí você assiste o Cauim nunca sentindo raiva, o Cauim amando todas as pessoas do universo, sempre ali super estável. E você fala, tá, ok, será que dá? Será que eu posso fazer também? E aí você vai vendo que dá. E eu tenho observado muito o que tem acontecido na minha vida, e eu acho que se eu posso falar, o maior presente que eu recebi de tudo isso foi a quietude na mente. Eu não, mais de uma vez eu tenho falado bastante sobre isso, inclusive, porque contei aí algumas histórias para vocês, mas eu sou assim, né, gente? Você vê que eu sou empolgada, eu gosto, né? Não sou aquela pessoa tão que fala baixinho, devagar, não, eu não sou essa pessoa. Porém, a, o barulho que tinha na minha mente me fazia tomar decisões que me levava para lugares muito sofríveis, né? Até a brincadeira que eu fiz aí, né? Ah, do cortar minha luz não era brincadeira, tinham cortado minha luz de verdade, né? Então, assim, eu tinha, não só no quesito financeiro, mas tinha tanta coisa acontecendo, tanto barulho na minha cabeça, e que me levava a tomar decisões que estavam sempre me levando para um caminho onde dava uma zica, onde eu me enroscava, onde tinha que aí aquilo virava um assunto muito grande, que tinha muito trabalho para resolver. E eu acho que o maior presente é esse, assim, você vai ganhando uma quietude na mente, você vai entrando em contato com o Espírito Santo, você vai aprendendo que você é merecedor de amor e que Deus ama todo mundo e que amor não tem nada a ver com sofrimento, né? Que o sofrimento é opcional, como a gente ouve tanto. E hoje eu vejo que, por mais que eu continue sendo muito alegre, muito empolgada em muitas coisas, as minhas decisões já não me levam mais para lugares tão sofríveis. Ou até mesmo cenas que antes eu veria como sofríveis, hoje eu, às vezes até levo um susto de vez em quando, né? Aí o Glauco, um amigo meu, fala que Cauã é meu 90, né? Que aí eu ligo. Ah, o Glauco fala, Cauã esse é um 90, né? Quando não dá, que eu não tô enxergando uma solução, eu ligo e falo, ó, me ajuda aqui que eu não tô vendo, me ajuda a ver. E aí, às vezes eu levo um sustinho assim, aí dou uma ligada, aí eles, né, tem uma conversa, mas eu acho que hoje é muito mais rápido, né? Esse lugar de sair do sofrimento e de escolher um lugar de paz e de tranquilidade. E aí essas decisões começam a ser para um lugar muito mais gostoso, independente do que o cenário apresenta, a sua sensação interna fica num lugar muito mais estável. Então, é, é isso, o meu contato foi esse. Hoje, até treinando, né, isso, o tema do encontro, eu dou aulas na Coexiste, no curso da Verdade Presencial, o que nos ajuda muito a experienciar tudo isso que a gente está ensinando de uma maneira muito fidedigna, né? Muito intrínseca mesmo. E, enfim, eu acho que foi uma escolha de ensinar o amor. Eu acho que eu tomei uma decisão de ensinar o amor. E com isso eu estou aprendendo muito sobre ele. Obrigada, vocês, de terem escutado essa história toda. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Tão quietinho. É, ah, eles Ah, abriram, o Cauã e a Anitta, para falar. Ah, não tem como a gente não falar alguma coisa. ó, eu tô curtindo aqui, tudo isso. É muito. Peraí que eu vou desligar aqui, senão ficar um sanduíche. A gente estava vendo em dois devices, espera aí.
Precisa tirar o som de um, senão... É muito gratificante mesmo ver esses resultados. A- a- Como eu falei no começo, eu falei assim, acho que você não veio para dar uma palestra, acho que você veio para compartilhar a tua vida, né? Veio para bater um papo com as pessoas. Eu tô emocionado, assim, de assistir tudo isso e saber que essas coisas estão acontecendo com você e com as pessoas. Estou vendo aqui as pessoas que eu conheço muito bem, assim, que já, né? O Edson tá aí também, você viu? Eu vi. É, Oi, Edson. é, a Fê veio também Ah, a Fê, eu já assistir, falei oi né? pra ela. Nossa, E, Fê é enfim, parceiraça. toda essa galera, Ai, eu tô com o dedo aqui. toda essa galera, todo mundo que está aqui, acho que eu conheço todo mundo, né? Uhum. E, e é muito interessante, muito legal ver todo mundo junto, trabalhando pela mesma meta, pelo mesmo objetivo. Quando Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, ele está aqui, porque estamos todos reunidos em nome dele e em nome da verdade. É. Parabéns, viu, Nana? Ó, Nana, Assim, eu parabéns, conheço, eu parabéns. assisti muito o teu processo, a tua estrada, Muito e de você perto. tá muito brilhante mesmo, assim. Eu queria dizer uma coisa, eu só, bom, eu queria te parabenizar, foi incrível, tudo maravilhoso mesmo, sua clareza mental é bem impressionante. E eu queria dizer que a Nana, ela é engajada, no começo ela falou, né, que ela foi para a igreja muito engajada, era uma crente muito engajada, né? Uma aluna da verdade presencial das mais engajadas que nós já tivemos. E é impossível você não ter frutos na sua vida, com qualquer coisa que você for fazer. O seu nível de dedicação, o seu nível de seriedade para fazer qualquer coisa, é impossível você não chegar no lugar onde você chegou. Seja lá o que você estivesse estudando. Que bom que você se dedicou aos ensinamentos de Jesus, porque acelerou muita coisa, né? E estamos assistindo você colhendo esses frutos, graças a Deus. Mas eu queria que todos soubessem que a Nana, ela é sensacional, assim, ela é realmente muito devota. E ela superou coisas muito rápido, que Nossa, demoraria muitas vidas para ela superar. Então para a gente é uma satisfação realmente assistir essa história. Eu queria agradecer a todos que fizeram parte dessa história, que estão todos aqui. Foram nossos alunos também. E eu queria muito agradecer a todos por a gente estar. De novo o dedo aqui na câmera, por a gente estar fazendo essa história tão linda junto com Jesus. Independente de onde vocês estejam, fazendo o quê, tenho certeza que nós estamos junto com Jesus nessa meta da expiação. Então, eu só queria agradecer a todo mundo. Uhum. Foi delicioso. Obrigada, Nana. e, e a vocês, o Jorge e a Nica, que estão encabeçando esse evento, parabéns. Vocês estão juntando pessoas que precisam ser realmente unidas nesse propósito. A gente, a gente tem um lugar comum, né? Hoje de manhã nós tivemos uma reunião que a Ana estava participando e a gente falou bastante sobre isso, o lugar onde a gente se encontra, sabe? Nós temos muitas didáticas, muitos trabalhos, mas um único plano, um único projeto que vem de Deus. Na verdade, Esse plano de Deus. o projeto é de Deus. Tá? Então, nós estamos unidos nesse lugar. É nesse lugar que a gente se encontra mesmo de verdade. Obrigado a todos vocês por participarem disso. E, Nana, obrigado por tudo que você já participou, tudo que você já fez. Parabéns. E obrigada por estar levando isso para as crianças e agora para os professores que, na verdade, você está multiplicando tudo isso que você angariou, você deu um jeito de estar levando isso para os professores, isso é incrível, incrível, que A jornada linda. ideia é que o braço chega mais longe, né? Alcança mais crianças.
Fala de novo. Pera, põe aqui o som. Só um minutinho, peraí. Ah, não sei como é que faz. Deixa eu vir aqui, peraí. Eu falei que o braço chega mais longe, né? A gente alcança mais crianças Sim, se cuidar dos sim, professores. são mais braços, com certeza, Essa é a com ideia, certeza. essa é a ideia. Obrigada, gratidão a todos. Vou liberar o Obrigada, microfone. obrigada a Beijo. vocês por serem uma demonstração tão próxima também de tudo isso para a gente. E aí, acho que posso introduzir o tema, então, do workshop, Pode, Mica, deixa, Jorge? pode, deixa eu só falar Claro. também aqui, Calminha Zero, também que você trouxe também, né? É um ponto importante que vem, é o propósito também do encontro, esse lugar, né? Independente de qualquer coisa, esse lugar interno, nesse reconhecimento dentro de cada um, é ali que a gente está se encontrando. Essa é a proposta desse grande encontro, né, global. E é um caminho, né? Vocês agradeceram a nós aqui, mas não, a gente agradece a vocês também, porque não é um caminho que se faz sozinho, né? Até a Nana trouxe aí na história dela, mencionou cada um aqui, um ligado no outro, que trouxe né, um pedaço da história, enfim, todo mundo contribui, todo mundo faz junto, né? Caminhando aqui, multiplicando também, e através de vocês multiplicando mais ainda. E aí é o nosso sentimento também, a gente também não está sozinho, então a gente agradece muito por todos vocês que estão caminhando aqui também conosco, né, nessa empreitada nesse grande encontro que vai além de tudo isso que a gente está vivenciando aqui na forma. Então, gratidão aqui a todos vocês, tá? Então, eu só queria deixar dito isso também. Da Jennifer também, que está aqui, faz parte da diretiva também, né? Se quiser falar também, Jennifer. Tenho vontade de apertar, Ela Jennifer. está mandando coração. Está falando através do coração, então já chegou aí a mensagem a todos aqui. Então, desde esse lugar também, agradecer mesmo por estarem sempre aí, desde o primeiro, se sempre estiveram também. Com gratidão também a vocês todos, né, que estão ali também no mundo, e a todos vocês. Eu passo de volta aqui para a Nana. Não, vamos, a A Caterine Caterine e o Jorge. passou, levantou a mão aqui, agora Fala, que Kate. Jorge também está com a mãozinha levantada lá, nem sei se ele levantou antes de mim, mas de Não, qualquer mas maneira eu vou falar. você pode falar, Eu você conheço, primeiro. todo mundo conhece a Luana como Nana, né? Eu conheço como Luana, porque acho que foi antes dela incorporar, né, esse ser que ela é hoje. Mas eu lembro que uma coisa ficou muito marcada em mim quando eu encontrei ela pela primeira vez, que foi numa reunião, né, dessa que ela falou, que a Sônia fazia lá no Jabaquara, A e Sônia, ela, que está aqui hoje, Mica. a Sônia. E aí ela falou uma coisa que ficou muito marcado para mim, que foi: a gente pergunta muito para as pessoas, se você fosse morrer hoje, o que você faria, né? E as pessoas respondem o que elas fariam. Mas aí a Luana trouxe uma outra pergunta para mim, né? E se você não morresse nunca, o que você faria, né? O que você faria com seus dias se você não morresse nunca? E aí isso também ficou muito marcado para mim. E aí eu acho que é isso que ela está fazendo agora, né? Porque ela já descobriu que ela não vai morrer nunca, então agora ela vai poder colocar o verdadeiro ser para fora, né? Então, obrigada, Luana, aí. Isso ficou muito marcado em Nossa, mim. Queria nossa, compartilhar. Kate. Eu fiquei emocionada agora porque você me lembrou do primeiro instante santo que eu tive, assim, porque foi numa cineaula onde tinha um filme que a menina morria todo dia e morria numa cineaula da Coexiste. E aí, primeira fala de Cauê ali na cineaula foi essa pergunta. E aquilo, tipo, bugou a minha cabeça. E eu falei, eu quero saber essa resposta. E foi a primeira vez que eu tive um momento com Deus, assim, ó, de verdade. Parece que sumiu, o prédio sumiu, as pessoas sumiram. E eu tive um momento de contato com Deus. E eu nem era aluna do curso ainda, tipo, muito antes de. E isso foi tão forte em mim que eu quis multiplicar. Então, provavelmente por isso que eu levei essa pergunta para você. Eu fiquei emocionada aqui agora mesmo, porque foi um momento muito importante para mim. Essa pergunta fez uma virada de chave muito grande para mim, né? Obrigada por lembrar disso.
Sua fofa. Meu Deus, como eu te amo. Você quer falar, Jorge? É claro, eu só quero agradecer você também e a todos aqui com muito amor, porque eu quero falar para todo mundo aqui que o quarto encontro global está sendo feito aqui no Brasil porque Nana pediu para o Espírito Santo. Ela me falou faz, eu acho que foi em novembro, dezembro. Sempre. O Jorge, por que o quarto encontro global não, a gente não faz aqui no Brasil? E a gente estava pensando fazer em Espanha aquele momento. E de repente tudo começou a conspirar. E quando eu me di conta que a gente ia fazer o encontro aqui no Brasil, a primeira pessoa que eu chamei foi a Nana, a Luana. Olha, você tem uma força muito enorme. Você falou com o Espírito Santo, agora a gente tem um quarto encontro global aqui no Brasil. Você tem que estar aqui. É seu encontro. E ela está aqui. E ela está aqui e eu quero agradecer ela porque eu estou vendo ela e eu vejo como ela está crescendo cada vez mais, como ela está cada vez mais desperta, como todos nós. E a gente agora sabe que nossas vidas não são nossas vidas. Nós somos um instrumento do Espírito Santo. Agora somos companheiros poderosos, como fala Catherine, que eu gostei dessa frase, porque nós estamos ajudando-nos a continuar caminhando nesse despertar cada vez mais. Eu estou me lembrando que eu quero recordar, porque eu não quero perder de vista que eu sou filho de Deus. Mas de tempo em tempo eu preciso de uma Nana, eu preciso de um Cauim e Janin, eu preciso de Catherine, eu preciso de Jennifer, da Mica, eu preciso de todos. Então, isso é o que eu queria fazer, somente te agradecer, porque você pediu que o quarto encontro global fosse aqui no Brasil. Obrigado. Eu pedi muito. Obrigada, meu amor. Que gostoso. Vocês são incríveis, gente. O trabalho que vocês estão fazendo é muito importante para o planeta, sabe? Para elevar a frequência do planeta. Vocês estão fazendo, porque unir professores Nós, do mundo você inteiro. também, né? Eu falo Todos É que nós, todos todos nós, nós. sim, você estamos também. juntos. Mas vocês assumiram uma linha de frente de unir professores de todos os países, né? Junto com o Jorge, com o Marco, E nessa olha que o empreitada. 90% dos inscritos para o quarto encontro global é puro professor. Todo mundo está fazendo algo na sua comunidade para estender o curso Milagres, a verdadeira identidade que a gente tem. E isso é preciosíssimo, é muito, muito gostoso ver como o Espírito Santo está usando nossa vontade para fazer isso. Amém. Então, obrigada, muito obrigada por vocês estarem tomando a frente disso e a gente vai junto. A gente pega carona e vai junto. Fala, Fê. Ah, eu não poderia deixar de falar, queria falar só porque o quanto você é importante, o quanto eu sempre te falei isso, né? E assim, a gente está falando de você, da sua força, porque você tem várias histórias que você não contou, né? Não dá para contar, não dá tempo. E, e eu lembrei que você ganhou o workshop, isso que Ai, a meu me lembram. Só que foi tão incrível essa história, porque eles sortearam um terceiro, eram duas pessoas que eles iam sortear e sortearam a terceira. Então foi uma Mas, Fê, história. calma aí. Não, não, Só um não, detalhe. foi pior, Quarto. Fê. Foi, a Ah, gente é? ia dar, ó, foi a história é um workshop que a gente ia sortear, né? Tava programado um. A gente sorteou, a pessoa não tava lá. Aí a galera falou, ah, não, sorteei alguém que tá aqui.
Aí fala lá com o pessoal do financeiro, tá, vamos mais um. Aí sorteou outro, a pessoa já tinha feito. Aí sorteou outro, acho que a pessoa também não estava lá, não é? Eu não lembro, Não, mas acho que assim, ganhou, acho que a pessoa ganhou. Já tinham duas teve uma, pessoas. é que Dois assim, ganharam e vocês dois ligaram, aí ganharam. queriam alguém que estava lá. É isso, é isso. Só que essa pessoa, a outra, nunca veio. Por isso que eu não tenho na minha mente que dois ganharam, porque essa nunca veio. Aí, como todo mundo estava pedindo para sair alguém que estivesse presente lá, na quarta vez saiu a Nana. Obrigada, Edson! Eu não acreditei, realmente, bem lembrado, Fernanda. Eu estava Então, lembrando desse episódio. Só que tem um eu, detalhe, Aninha. Eu Aham. estava numa pós-produção, né, de um evento vegano que a gente tinha feito com a Adelita. Eu estava literalmente limpando o giz do chão, que é chão de teatro preto, eu estava com um pano molhado limpando o giz do chão, tocou o telefone. Era a Fernanda falando para mim assim, ó, você sabia que a Coexiste vai sortear um workshop? Por isso que eu fico emocionada só de olhar para a Fernanda, porque ela foi uma peça muito fundamental para eu chegar onde eu estou hoje, assim como a Delita que me apresentou o curso. Mas assim, e eu falei assim para ela: você sabia que eles só estão sorteando para eu poder fazer o workshop? Eu Isso. respondi isso para ela. A Lu tinha E tanta aí ela ficou certeza. meio assim, né? Tipo assim, não sei, ela vai lá, né? Vai lá. Tipo, eu falei, não, eu sei que é para mim, eu vou ganhar. Eu falei para ela muito É, sério. ela tinha tanta certeza que ia ganhar e eu estava do lado dela, nós estávamos juntas. Então, quando não saía o nome dela, eu também estranhava. Não, não é possível. Eu estranhava e aí ia terminar, né? Ia terminar. Duas pessoas tinham sido sorteadas ali. Só que não estava encaixando, alguma coisa estava, né? E aí, quando eles falaram, a gente vai sortear mais uma, e quando saiu o nome dela, a gente até tirou uma foto naquele momento. Nossa, fazia todo sentido. Então, assim, eu falo a força que ela tem, que, sabe, às vezes a gente desconsidera, né, o nosso poder, a nossa força. E ela queria tanto fazer esse workshop, então, nossa, e eu vi, Lu, eu vi as mudanças que você foi fazendo. Eu te admiro demais. Nossa, sem tamanho. Cauim e Anin, pelo amor de Deus, são sem limite, né? Não sei, é incrível. Esse curso da Coexiste é incrível. A didática deles é incrível. Assim, falar isso é pouco, porque só quem passa, né, por esse processo todo sabe, assim, quão profundo é, o quanto mexe, né? Assim, eu não sei, é uma coisa histórica, sabe? As pessoas não têm ideia, mas esse curso, o processo que a gente vive nele, é uma coisa que, nossa, eu não vejo no mundo. É uma coisa que todo mundo deveria saber, sabe? Assim, planetas deveriam saber que isso está disponível. Incrível. Sim. Obrigado mesmo, gente. Nossa, a gratidão é toda nossa. E como a Mica disse, o Roger, a gente faz isso junto. Você faz parte dessa história, você tá desde o comecinho, né? Assistiu tudo. Eu acho que tudo que a gente construiu junto mesmo. E obrigada, Fê, você é muito amada. A gente te ama muito. Eu ainda vou para Portugal te visitar. Hein? Muito. E ela contou essa história do workshop e ela falou assim, que a gente tem muita Ó, história porque já me socorreu muitas vezes, né? Quantas noites que eu chorando desesperada ia pro apartamento da Fê e do Edson e eles me acolhiam e eu ficava por horas chorando e eles me ajudando, né? Eles realmente assim, eu tive questões muito sérias no começo desse processo, né? Lembra que eu escolhia umas coisas que me lascava? Então, era isso. Aí eu ia lá pro apartamento deles, chorava, eles me abraçavam, a gente comia um doce, assistia um filme, e no dia seguinte eu estava melhor, né? Então, quando eu choro, quando eu olho para você, Fê, é porque eu sei que você fez um investimento em mim, entendeu? Você investiu ali, você investiu de verdade, você estava muito com vontade de me ver mudar. Então, você está aqui hoje assistindo que realmente essas mudanças aconteceram, é você saber também da sua importância
no mundo, né? E o quanto você também ajuda as pessoas. É foda. Obrigada. Nossa, te E amo muito. você pulou de cabeça, você abraçou completamente, né? Que nem a Yanin também falou, a sua dedicação nossa, é linda de se ver. Nossa, eu acho que a gente já extrapolou todos os horários possíveis, né, Mica? Desculpa. Imagina, Mas eu queria não, tô falar aqui só mais para uma coisa. vocês. Pode falar, tranquilo. Que a Fê citou do workshop, mas é porque eu vivia numa condição muito complicada e eu não tinha a menor condição de pagar curso, né? Vou falar aqui, tá, Cauiane? Vou falar. Tinha a menor condição de pagar curso, só que eu fazia as perguntas de quem queria entender, né? E aí rolou esse lance do sorteio e eu tive muita ajuda no começo do curso. Eu fui bolsista no começo do curso. Eu fiquei muito tempo ali. Eu queria muito e Cauê e Anin reconheceram isso. Então, só queria dizer que não há limites quando você quer Deus de verdade. Todas as ferramentas chegam, né? A Coexiste foi um presente, é um presente constante, diário na minha vida, porque eu falo mesmo, eu agradeço mesmo, porque eu sei da dedicação que eles têm para que as pessoas colham esses frutos que a gente está hoje falando dos que aconteceram comigo, né? Mas todos aqui temos frutos imensos que foram colhidos nesse caminho. Então, é muita gratidão pelo investimento que vocês fazem nas pessoas, né? E a gente aprende, e aí a gente investe também. E é muito engraçado como a gente fica tão Eu acho junto, que o né? Mickey tá com a E, Yanin, aí ficou baixinho a sua hum, voz, Cauim. e é muito engraçado como a gente fica tão junto que a Fê foi para Portugal, né? Mas quando a gente tem algum problema no carro, a gente liga para ela. Dica, a Fê, ela dá toda assistência para tudo que diz respeito a seguro. É, Assim, o que a gente precisa, a gente fala com a Fê. A Fê, lá de Portugal, ela resolve tudo. agora, esses dias mesmo, o carro deu uma pane e a gente ligou para ela, ela resolveu. Socorro. Ela chamou o guincho, ela fez... Fez E tudo. de lá Ficou de... comigo, ele ficou horas comigo. Horas, né? Porque deu problema no táxi, não sei o quê. Ela ficou comigo até o final, até o reembolso, né? Então, e ela Mas vai e até o aí? final também, né, Fê? Vamos junto até o final. Eu te mandei mensagem hoje, Yanin, perguntando. Então, mas é assim, é louco porque tá em outro país, mas não parece. A gente está super próximo e é muito bom poder contar com você, meu amor. Muito bom. É mesmo. Gente, quem precisa de seguro, procura a Fernanda. Faz uns 10 anos, né, Fê, que você cuida de tudo pra gente. Maravilhosa. Gente, obrigada, obrigada por tudo. Não vamos mais Não, tomar o tempo. vai aí, Nana. Só para falar do tema que vai ser o próximo workshop, então, muito rapidamente aqui, eu acho que tem uma coisa que é intrínseca do ser humano, que é a vontade de culpar, né? Que a gente tem, de culpar os outros, de se culpar. E aí, nesse processo todo que eu contei com as crianças, para mim ficou muito fácil reconhecer a inocência nas crianças. E aí, faz pouco tempo, tá, gente? Eu tive uma interação, acho que foi numa pré-aula, se eu não me engano, mas que eu estava com essa questão, né, de estar lidando ali com uma culpa, e o Cauim me trouxe esse convite, né? Você facilmente reconhece a inocência em todos os seus alunos. E se você fizesse isso com todas as pessoas? Então, o convite o nome do workshop, Reconhecendo a Inocência das Crianças de Deus, é esse convite. Como que a gente treina a reconhecer a inocência do Filho de Deus em todos que se apresentarem no nosso caminho? Então, é sobre isso que a gente vai conversar no próximo workshop. Mais uma conversa gostosa. Porque tudo vira Que treino. dia? Que dia que vai ser? Não quero perder. 23? Tô certo, amiga? Aquelas que não Isso, sabem tudo para 20, workshop, né? Eu sei 23. onde que é o Não, tá aqui, ó, tá 23. aqui, tá a cola aqui, ó. 23 de 23. agosto, 20 horas. 3 de agosto, 20 horas. Isso mesmo.
Não, nossa, eu não sei quando é, não Aproveite. sei. 16 às 20 16 é o 16 primeiro, de, o primeiro, né? isso, 16 de agosto às 21 horas, aquela de vocês, eu sei. Bem, então, aí a gente repara, é 16 de agosto, né? No de Calminhani, e 23 de agosto, às 20 horas, da Luana. Então não percam esse workshop onde ela vai aprofundar o tema, reconhecendo a inocência das crianças de Deus, né? Então, foi uma delícia aqui esse workshop aqui hoje, também para nos dedicarmos a conhecer mais a Nana, né? Foi uma delícia conhecer todos esses detalhes aqui. Gratidão por ter compartilhado. Gratidão da extensão da família que vocês são, né? Que a gente vai conhecendo mais, vai vendo que estavam realmente um ligado no outro mesmo, né? E é uma delícia para a gente que está, né, se aproximando a isso, então sentir essa grande família, esse grande amor, essa grande união de vocês, regado de muito amor, muito ensinamento, aprendizado, e muita vida, né? Muito viva aqui, toda a vivência que vocês trazem aqui, claro, por detrás sempre um curso em milagres aí, tudo que nos é proposto através dele, vocês trazem vivo na relação que vocês compartilham entre vocês. Então, gratidão mesmo. Que linda, eu estou sentindo isso. Quem quiser também continuar, não tem problema, não estou encerrando ainda não, só pegando aqui a parte que vocês estavam falando do workshop, estou lembrando, né, então dia 23 de agosto, não percam esse aprofundamento aqui com a Nana. E Nana, queria te pedir para você deixar os contatos, né, muitas pessoas vão ver no gravado também, então, por favor, aproveita e compartilha aqui para gente, por favor. E pronto. Gente, eu coloquei os meus contatos, porque se alguém quiser falar comigo, né, que estiver assistindo gravado, tem ali meu Instagram de professora, o meu pessoal, o meu telefone, mas eu não produzo esse conteúdo especificamente nas minhas redes. Então, eu falei, eu vou botar a fonte do meu, né, da minha vivência, que é a Coexiste também. Então, quem quiser experimentar um pouco de tudo isso que a gente falou, também tem ali os contatos da Coexiste. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer a Cíntia. Oi, Cíntia, que entrou no finalzinho aqui. Eu queria também agradecer o Bebê, o Zig, que é um super parceiro nesse caminho. A gente já treinou muita coisa junto, né, Bebê? Muita coisa. E todos vocês, eu acho que eu agradeci todos vocês muito, mas também queria agradecer a Adelita, porque sem ela eu jamais teria conhecido o curso em Milagres. E a gente treinou muito isso na nossa relação. E hoje a gente vive um amor incondicional muito maravilhoso, baseado nesse treino, que seria impossível. Se qualquer pessoa conhecesse nossa história a fundo, saberia que seria impossível a gente ter a relação linda que a gente tem hoje, por conta desse treino no amor do curso Milagres. Então, Adelita, obrigada, viu? Obrigada muito, muito, te amo. Fofinha. E é isso, a gente se vê dia 23, no próximo workshop. Gratidão imensa a todos. Obrigada, Nana. Muito, muito legal mesmo tudo que vocês trouxeram. Muito obrigada pela participação de todos, sempre enriquecendo aqui os nossos workshops. Então, esperamos vocês lá no dia 23 para a gente continuar aqui essa grande união, esse grande clima que estamos aqui. E E sou deixamos do aqui. abraço, quero abraçar todo mundo Aí, lá presencialmente no encontro, hein? Quero todo mundo lá. verdade, bem lembrado, né? A Luana estará presencialmente, assim como Cauinha ali, Catherine e José, né? E muitos mais também, até da própria Coexiste também. Então, participem lá para dar esse abraço aí para a Nana e para todos nós aqui. Esperamos todos vocês. Então, um grande beijo. A gente se vê, então, no dia 23. No dia 16, antes, né? Que é de Cauinha ali. E depois também no dia 23, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigada, Tchau. gente.